Fala aí, galera da SpaceX, combatentes da SpaceX. Estamos começando a nossa segunda aula de climatologia, de estudos de clima. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, é um assunto de grande importância para essa prova. SpaceX adora cobrar climatologia na prova, estudos de clima na prova. Então a nossa aula, hoje a gente vai delimitar alguns assuntos que eu acho que são importantes. Não são assuntos tão cobrados, mas assuntos importantes para a gente analisar fenômenos que são comuns no Brasil e no mundo. Então vamos lá, vamos para a aula. Estudos de climas, fatores climáticos é uma continuação desse processo. Só que agora eu situo dois fatores que são de grande importância. O primeiro fator são as correntes marítimas. E muita gente fala assim, pô, mas correntes marítimas, será que é um assunto tão cobrado? Realmente, corrente marítima não é um assunto tão cobrado em prova. No entanto, tem alguns detalhes que são muito interessantes da gente conseguir entender. Primeiro pelo seguinte, bom, as correntes marítimas como os ventos, elas têm um objetivo fundamental de equilibrar a temperatura. Na verdade, o objetivo é trazer o equilíbrio. Muitas das vezes correntes que circulam das regiões mais quentes para as regiões mais frias e assim sucessivamente de correntes de áreas quentes para as áreas mais frias. O objetivo é o equilíbrio. Na verdade, tudo na Terra é o equilíbrio. Não só o equilíbrio, mas também a densidade em relação ao tal volume, que a gente está falando do volume de água da Terra. Bom, então a primeira coisa que eu coloco aqui é o seguinte, como é que é essa dinâmica? Porque no hemisfério norte eu tenho uma dinâmica, no hemisfério sul outra. No hemisfério norte elas circulam no sentido horário e no hemisfério sul no sentido anti-horário. Bom, e aí, é claro, você está lá com... Eu não vou fazer isso aqui porque vocês vão olhar o relógio de vocês e vão falar assim, Roberto está fazendo o contrário. Não. Então, quando a gente olha no sentido horário, ela vai fazer esse movimento, e no sentido do hemisfério sul, no sentido anti-horário. Vocês vão ver pelo seguinte, as imagens que mostram essas correntes marítimas e a circulação delas pelo mundo, mostra mais ou menos como é que é essa divisão de hemisfério. Isso é importante. Um outro aspecto importante, eu tenho duas temperaturas de corrente, correntes com duas temperaturas distintas, as correntes quentes e as correntes frias. E todo mundo me pergunta assim, tá, Roberto, mas eu vou precisar saber dos nomes e tal? Não, isso não. Em nenhuma prova hoje você tem nomes, etc. Não, cobrança desses nomes de corrente, porque são inúmeras correntes marítimas. Algumas mais importantes, outras menos, etc. Mas vou citar duas aqui, uma quente e uma fria, para a gente entender os fenômenos que são comuns, que são cobrados nessas regiões. Bom, primeiro pelo seguinte, as correntes quentes, eu citei a Gulf Stream, que é a corrente do Golfo do México. É uma corrente que nasce ali no Golfo do México e circula até a Europa, não deixando que os portos da Noruega, da Inglaterra, no Reino Unido de uma forma geral, do Mar do Norte, naquela região ao norte da Europa, se congelem. Ou seja, na verdade, o que é engraçado é que no inverno você vai ter regiões, tanto na Noruega quanto na própria Inglaterra, no Reino Unido, com águas quentes no seu litoral. Ou seja, muita gente pergunta assim para mim, mas o inverno lá não é rigoroso? É rigoroso. E essa corrente marítima, para fazer o fenômeno de equilíbrio, ela faz com que essas regiões tenham uma temperatura um pouco maior. A água dessas regiões tem uma temperatura um pouco maior. Então esse é o primeiro exemplo. Aqui também, onde você tem a circulação dessa corrente no Golfo do México, é onde eu tenho uma área de furacões nessa região que atinge principalmente os Estados Unidos. A gente ouve muito, principalmente nos meses de agosto, setembro, que é praticamente quase o final do verão nessas regiões, do hemisfério norte, né? Nessas regiões norte-americanas do hemisfério norte. E as correntes frias eu tenho várias, né? E elas provocam muitas coisas, inclusive zonas pesqueiras. Existem áreas, por exemplo, aqui na América do Sul, na costa do Pacífico, que são áreas pesqueiras importantíssimas. Mas elas provocam um fenômeno que é muito significativo. Por quê? Porque elas são correntes frias e elas estão entrando numa zona que a gente chama de zona tropical. Então elas diminuem muito a temperatura do oceano e provocam nessas regiões litorâneas formação de desertos. E esses desertos são os desertos mais rigorosos do mundo. E muita gente fala assim, mas como assim deserto rigoroso? Porque quando a gente ouve falar em deserto, primeiro que vem na nossa cabeça é o deserto do Saara. E muita gente me pergunta assim, não, então no deserto do Saara não chove. Chove 300 milímetros por ano aproximadamente. É um número muito baixo. Por exemplo, na Amazônia chove 300 milímetros em um mês. No deserto do Saara são 300 milímetros no ano todo. No deserto do Atacama, no Chile, ou no deserto da Namíbia, são os dois desertos, são formados
pela atuação, você tem a atuação dessas correntes marítimas frias, a corrente de Humboldt aqui na América do Sul e a corrente de Benguela na África. Esses desertos são desertos extremamente rigorosos, com taxa de precipitação que varia de 30 a 50, 60 milímetros por ano. Na verdade, são números que batem quase um dia de chuva somente em épocas de grande chuva aqui, por exemplo, no Brasil. Então, galera, são desertos extremamente rigorosos. Então aqui eu dei o exemplo de como são essas correntes marítimas. Só para a gente não cair no abismo do cara ir para a prova e pensar assim, eu não sei nada de corrente marítima. Você agora já sabe. Ou seja, você agora já aprendeu alguma coisa sobre corrente marítima. Você está mais confortável em relação a isso. Levando em consideração o seguinte, eu não tenho nada mais, como eu posso falar, específico, nada mais específico para que vocês utilizem isso em prova. Na verdade, o objetivo não é esse. Se a gente for adentrar os estudos de corrente marítima, a gente tem muitas características. Só que aí a gente perde o foco da prova. E quando você perde o foco da prova, consequentemente você fica assim, caramba, sei muito de corrente marítima, mas vai ficar faltando algumas coisas de outros assuntos que são importantes, tá? É só um detalhe, isso é bem legal e eu acho que é importante a gente saber disso. Porque se você tem uma questão, você pode, inclusive em determinadas provas, vou dar o exemplo da própria SpaceX, que tem questões que você tem que achar o erro, essas informações são super importantes. Então vamos lá. O segundo item que eu ia colocar aqui, o segundo fator que nós íamos falar aqui, e é um fator também importante, são os ventos e aí a atuação da pressão atmosférica, que é um elemento climático de grande importância. E aí todo mundo me pergunta o seguinte, Roberto, ventos eu sei como é que é, pô. Eu vejo todo dia, eu sinto o vento e tal. Galera, a dinâmica de ventos é uma dinâmica muito interessante e muito importante. Existem vários fenômenos importantes que atuam principalmente no Brasil. Tá? Bom, primeiro pelo seguinte, o que é o vento? Todo mundo, eu vi em algumas provas e quando eu estudava geografia, o professor perguntava assim, o que é o vento? Aí você tinha que perguntar, é o ar em movimento. Você, tudo bem, tá certo, é isso. E eu digo que é muito mais do que isso. Novamente, eu volto ao equilíbrio que eu falei aqui das correntes marítimas, porque as correntes marítimas também são formadas pela atuação do vento. Então esse equilíbrio ele é fundamental. Aqui, tanto o equilíbrio de você trazer o vento para temperaturas, o equilíbrio dessa temperatura, por exemplo, mar e continente, oceano e continente, para você distribuir melhor essa temperatura, que nós sabemos muito bem. As massas continentais, elas durante o dia, elas têm uma temperatura muito maior, e aí você consegue trocar essa temperatura e fazer um equilíbrio, na verdade, influenciar essa temperatura e fazer um equilíbrio. Essa é a principal importância do vento. Bom, vamos lá. Então o vento é a movimentação do ar em resposta às diferenças de pressão. E é claro, quando você pensa assim num furacão, e a gente não colocou nem aqui a questão dos furacões, eu vou só citar rapidamente. O que é o furacão? O furacão é essa velocidade. Por que a velocidade do vento? Depende da pressão, dessa diferença de pressão que eu tenho de um lugar para o outro, do ponto A para o ponto B. Se essa diferença de pressão é muito grande, o furacão ele vai ter uma velocidade muito maior. Por isso que quando ele chega em terra, ele vai perdendo força. Aí você já ouviu falar de furacões conhecidíssimos no mundo, principalmente nos Estados Unidos. O furacão, por exemplo, começa no nível 5, que é o nível máximo, e conforme ele vai passando por áreas continentais, ele vai perdendo um pouco essa força. No oceano, a dinâmica dele é muito mais rápida. Então, o que é nessa formação de furacão? O ciclone, tornado, tufão e etc. Acontece da seguinte forma, sai de uma pressão com uma outra pressão com variações muito grandes. Como eu tenho uma variação maior, uma variação menor, se essa diferença for muito grande, a velocidade é muito maior. É claro, isso é só uma curiosidade. Por quê? Porque o que é mais importante é a gente conseguir entender um pouquinho como é que esses ventos atuam. Eu falei dos furacões, e todo mundo me pergunta assim, qual é a diferença do furacão para o ciclone, para o tufão? Sabe qual a diferença deles? Nenhuma. A diferença deles está somente na localização onde eles ocorrem. Por exemplo, agora há pouco, no mês passado da gravação dessa aula, eu gravei essa aula em junho, mas o mês passado houve um furacão que atingiu principalmente a China, o que a gente chama de a Baía de Bengala, entre a China e Bangladesh. Ali a gente chama de ciclone. Então o ciclone atingiu aquela região. Se atingisse o Japão, seria um tufão.
Como atinge os Estados Unidos ou a América, é um furacão. Então, essas são as nomenclaturas, mais ou menos, desses fenômenos. Claro, galera, dificilmente isso é cobrado em prova. Na verdade, quando a gente cobra, se cobra ventos. E os ventos eu dei 3 exemplos aqui importantes. Os alísios são aqueles que circulam nas regiões tropicais. É importante que ele saia de uma região mais fria, uma temperatura média, para uma região mais quente, que é o Equador, e assim sucessivamente. Bom, aí eu coloquei aqui, ó, nos trópicos para o Equador. Tanto que no encontro desses alísios, porque alísio e contra-alísio, quando eles se encontram muito próximo da linha do Equador, se forma a zona de convergência intertropical. Vocês certamente já ouviram falar isso no Brasil. A zona de convergência intertropical é uma região onde cai muita chuva, onde tem muita nebulosidade. É perigoso para o tráfego aéreo, claro, sempre se identifica muito essas zonas. Aqui no Brasil ela fica um pouquinho vamos colocar nordeste do próprio nordeste do Brasil, naquela região ali da região no Atlântico, mas essa zona é uma zona de intensa precipitação e de intensa nebulosidade. Essa que nós chamamos de zona de convergência intertropical. Tá? Então, esses são os alísios. Você vai falar assim, Roberto, mas são esses ventos que circulam do trópico de Câncer para o Equador. É isso mesmo. A proposta dele é essa. E aí por quê? Porque se eu estou colocando para vocês que existe muito essa circulação de alta para baixa pressão, das diferenças de pressão atmosférica, consequentemente isso é muito importante. Eu saio de uma região de temperaturas médias para uma temperatura mais elevada, onde você vai ter literalmente baixa pressão atmosférica. Monções. Monções vem de uma palavra árabe que significa estação. Estação de quê? Estação do ano mesmo. Porque as monções, elas são típicas de estações do ano diferentes. Por exemplo, as monções são ventos que sopram durante o verão do mar para o continente, provocando intensas chuvas. No sul da Ásia, principalmente ali a Índia, Bangladesh, essas regiões sofrem muito. A população praticamente ela é expulsa de casa, tudo alagado, sofre demais. Tanto que nessas regiões é fácil da gente encontrar os chamados refugiados ambientais, devido à grande quantidade de chuvas. Durante o inverno, essas chuvas, ou esse processo das monções, ele ocorre de forma contrária. Sopra do continente para o mar. Ou seja, então você já não tem essas chuvas intensas. Com isso, o que é importante? O que se tira de proveito dessas monções? É a plantação de arroz, a risicultura durante o verão, onde você tem grandes áreas alagadas e nós sabemos que se precisa muito de chuvas, de umidade, né, de alagamento para você plantar o arroz. E por último, as brisas, que são ventos normais que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia. São aqueles ventos que você fala assim, ia lá, pô, olha lá, tem uma brisa legal. É isso mesmo. Durante o dia, elas sopram do mar para o continente e durante a noite do continente para o mar. Na variação, novamente, da pressão atmosférica e da temperatura, é óbvio. Por quê? Porque você vai trazer um equilíbrio, tanto nas regiões das massas continentais, quanto nas massas oceânicas. E aí você equilibra por quê? Durante o dia, o calor, durante a noite. É como se eu baixasse mais a temperatura, então eu consigo fazer esse equilíbrio. Então já vimos o seguinte, os ventos são fundamentais para o equilíbrio da temperatura. E para a gente finalizar a nossa aula, tem um detalhe muito importante, por isso que é bom sempre a gente assistir até o final, que são as zonas de convergência do Atlântico Sul. Zona de convergência do Atlântico Sul são os chamados rios voadores que saem da Amazônia, devido à grande convecção, nós falamos sobre isso na aula passada, e essa grande convecção vai até a região sudeste, provocando chuvas tanto no centro-oeste quanto na região sudeste durante o verão. Em 2014, aconteceu que essas massas não conseguiram chegar na região sudeste e praticamente causaram um grande impacto de seca na região sudeste. Ou seja, a dinâmica da natureza ela é muito importante. E quando se fala em zona de convergência do Atlântico Sul, se fala desses rios voadores que saem da Amazônia e chegam na região sudeste durante o verão para provocar chuvas. Então, isso é importante. Isso pode cair, por isso que eu dei o exemplo aqui fundamental. Bem, galera, chegamos ao final da nossa aula. Coloquei alguns detalhes que são importantes para vocês. O pessoal da SpaceX atentar muito para esses detalhes, mas nas correções das questões que vocês vão ter aqui no nosso canal, é importante que vocês observem como nós estamos corrigindo as questões, de modo diferente, para que vocês aprendam a fazer essa prova.
como eu sempre falo, se inscreva no canal, ative lá o sininho, é muito importante pra gente. Então, galera, até a próxima aula. Um bom estudo para todos.